Deu-se como certa a tua permanência, de certa forma, a diretoria também sinalizou positivamente para isso, você demonstrou interesse em ficar, foi o que aconteceu de ontem para hoje? Na verdade, tivemos uma reunião na quinta-feira, a diretoria com o vice-presidente de futebol, o presidente e o diretor de futebol. Definimos algumas situações e ficou acordado que outros detalhes que poderiam vir seriam postulados por mim e concretizados na sexta-feira. Foi isso que ocorreu. Externei oficialmente que eu aceitaria as propostas e as condições que foram impostas e eles também acataram algumas situações que eu havia colocado. E, surpreendentemente, houveram algumas indefinições e algumas reuniões dentro do clube que eu não tive a participação. E ontem, oficialmente, através da imprensa, primeiramente, eu soube que não faria parte mais do projeto de 2014 por 13. O senhor fica alguma mágoa com alguém da diretoria ou com o clube? Na verdade, não foi o sentimento de mágoa, mas sim uma palavra acordada que não foi cumprida, mas isso faz parte. A diretoria, de modo geral, achou melhor não contar com o meu trabalho depois que já havia colocado que queria contar. E, infelizmente as coisas aconteceram assim, mas de forma alguma mágoa não, porque a gente tem muito mais saldo positivo do que negativo nesse todo esse ciclo. Foi confirmado algum motivo para essa desistência da diretoria do 13? Porque o presidente do clube já teria dado, inclusive, entrevistas, falou conosco, inclusive, confirmando o interesse que o senhor ficasse. Houve algum motivo em especial? O que é que disseram? Na verdade, o que eu soube de forma que a diretoria já externou, que eu era um treinador inexperiente, que não era da altura do clube, e que ia buscar um nome de maior, um currículo maior. E isso foi externado publicamente e foi essa a maior motivação que fez com que eu não ficasse no clube a nível externo. Particularmente, o senhor não considera um bom treinador para uma Série C? Eu me considero preparado para qualquer divisão, independente de experiência ou não, até porque eu acho que experiência é vivência e não idade. Eu comecei no Grêmio com 8 anos de idade, tenho 24 anos como atleta de futebol, já tenho 4 como profissional de campo, mas isso é um motivo que foi colocado, mas eu me sinto extremamente preparado de A a Z. Ô Luciano, como é que você encara toda essa situação de currículo, até porque você substituiu um treinador de um grande currículo e foi através de você que veio o resultado, como é que você encara tudo isso? Eu encaro da melhor maneira possível porque os números do nosso comando falam por si só, né? Foram quase 70% de aproveitamento, 100% em casa, poucos gols tomados dentro de casa, essencialmente. E do jeito que nós estávamos e como chegamos, a nossa contribuição dentro do clube foi extremamente satisfatória e coloco isso como uma satisfação do dever cumprido, porque realmente foi cumprido a maior função e tarefa que nós tínhamos. Luciano, questão de outras propostas. Você revelou que teria recebido sondagens, mas esse acordo que foi firmado com o 13 pode ter atrapalhado sua perspectiva de um trabalho futuro para 2014? Porque na verdade, quando eu firmei verbalmente, que é o que interessa para mim mais, verbalmente é o que mais me interessa, quando eu firmei verbalmente que estava no comando da equipe, obviamente que eu externei para as pessoas que estavam comandando alguns negócios fora do clube e alguns dirigentes e alguns agentes, essencialmente, que eu já estava firmado no clube. Claro que deu uma travada nas negociações, os clubes andam e as negociações posteriores de outros profissionais, eles também têm a obrigação de estar buscando profissionais. Interrompeu bastante, isso não nego, porque é uma realidade. Mas isso também não quer dizer que daqui a pouco não possa estar surgindo outras propostas, como desde ontem, com esse zum já começou a ocorrer novamente. Luciano, a diretoria falou com a imprensa sobre essa questão do currículo do Luciano não estar, podemos dizer assim, à altura do 13. Para você, alguém já tocou nesse assunto? Alguém já conversou com você por parte da diretoria com o técnico Luciano Silva? Eu tive uma conversa preliminar com o presidente, que foi de forma oficial que ele me colocou o desligamento. E a nível de situações, as explicações maiores são por parte da diretoria. Eu fico um pouco aquém de falar porque, como profissional, eu tenho mais que acatar e
seguir meu rumo. O senhor acha que aquela pressão da torcida de ter Jean Carlos e ter Chorão como titular e não ter sido obtido sucesso pode ter pressionado para a sua saída também? Eu não vejo dessa forma. Acho que nós obtivemos sucesso. O Chorão e o Giancarlo foram importantes dentro da engrenagem. Obviamente eu tive minhas escolhas, tive minhas convicções e ponderei pelo lado da transparência e coerência. Não sei se isso foi um fator determinante. Isso possivelmente possa ter explicações pela diretoria. Numa situação dessa, por mais que o senhor tenha sido ético o tempo todo em dizer que não saiu magoado, não tem como não ficar pelo menos triste, porque o 13 viveu 2 momentos extremos de sua história no campeonato da Série C. Estava abaixo, à beira do rebaixamento, o senhor entrou de gaiato no navio e conseguiu recuperar a equipe e chegou no resultado que foi. Ser classificado como não experiente ou não ter um currículo à altura, pessoalmente, deixa qualquer profissional muito triste. Na verdade, a gente fica um pouco com um dissabor do fato ocorrido, né? A gente fica com um sentimento de frustração, até porque tanto eu como o Jefferson Ribeiro já planificavam alguns nomes, colocávamos em pauta algumas questões até de planejamento, junto com outros profissionais da comissão técnica que a gente já estava montando. Praticamente tiramos de um clube 90% acertado um profissional lá no Sul, um preparador físico, isso realmente ocorreu. E quando acontece isso aí, não só nós que ficamos frustrados e chateados com alguma situação, mas por parte do modo geral eu sempre analiso a forma mais correta possível e sei que muito mais saldo positivo do que negativo nessa circunstância toda. Você sempre falava, antes de ser o técnico efetivo do time, que era um profissional contratado pelo clube e respeitava. Você esperava sair do 13 nessa situação? Da maneira que como começou a ocorrer as situações, inevitavelmente pelos bons resultados que nós estávamos alcançando, dificilmente eu voltaria à situação de auxiliar do clube, né? E agradeço bastante ao 13 porque me deu essa oportunidade de iniciar uma carreira já apesar de ser a terceira equipe que eu venho a trabalhar, mas de repercussão é o 13, com certeza foi a que me deu a porta. Mas eu não tenho resquício nem receio das coisas que ocorreram e saio pela porta da frente, assim como eu entrei, estagiando com o Marcelo Vilar, e saio da mesma forma, e é apenas um ciclo que se termina.